Ginger Baker, lenda e integrante do Cream e também Blind Faith, um dos gigantes do rock. Ele é conhecido tanto por sua natureza rabugenta quanto por sua genialidade na bateria. Felizmente ele transmitiu essa última característica ao filho Kofi Baker, que toca na banda cover, tributo, releituras Cream Experience e também Kofi Baker's Cream Faith, dois grupos aos quais ele fez parte. A maior parte da vida eles não se entenderam, na verdade, não tiveram uma boa relação, para dizer o mínimo, mas nas poucas brechas de entendimento ficou uma relação que vale a pena demais explorar. Se você já ouviu os outros episódios dessa série, você viu que eu trouxe 3 duplas de pais e filhos. Mas fazendo a minha pesquisa, eu vi que essa relação do Ginger e do Kofi tem tanto pano para manga que eu resolvi só me dedicar aos dois nesse episódio. E você vai perceber por que o tanto que tem de material para explorar, inclusive sem necessariamente ter um final feliz, por assim dizer. E nesse episódio eu vou acabar focando um pouco mais no Kofi. Tem mais coisa dele para explorar. Na verdade, através dele é que eu acabei descobrindo mais coisas sobre o Ginger, já que ele era no mínimo excêntrico, né, para dizer pouco. Não era uma pessoa fácil de lidar e não era uma pessoa que tem tanto material assim disponível para além dos palcos, algum material mais afetivo, mais pessoal. Esse é o tema do episódio aqui do Repercuta Podcast, mais um da série Pais e Filhos Bateristas. Repercuta! Ginger Baker e o Kofi Baker. Talvez você só conheça o primeiro, o pai mais famoso, um dos ícones do rock, um dos caras que trouxeram um pouco da influência do jazz para dentro do rock, um dos primeiros bateristas que tiveram destaque sendo protagonistas em bandas e tendo o estilo e a assinatura destacados. O Ginger Baker nasceu na Inglaterra, começou ali, tem a sua proeminência entre os anos 60 e 70, tendo sido baterista oficial do Cream. No seu estilo, ele mesclava ritmos do jazz e ritmos africanos dentro do rock, fazendo essa fusão também com influências de outros ritmos do mundo, tendo a world music como o seu grande trunfo. Tem no seu cartel de gêneros o jazz rock, o afrobeat, o blues rock e o rock clássico. Compôs o Cream junto com Jack Bruce e Eric Clapton. Também compôs a banda Blind Faith e liderou sua própria banda, a Air Force of Ginger Baker. Chegou a morar na África também e trabalhou com outros artistas como Atomic Rooster, Master of Reality, Gary Moore, Public Image Limited, Charlie Hayden, entre outros. No seu estilo virtuoso, adepto dos 2 bumbos, longo de solos de bateria, foi introduzido no Hall da Fama do Rock and Roll em 93 e também na Modern Drummer, no Hall da Fama da Modern Drummer, a revista especializada, em 2008. E também foi premiada pelo Hall da Fama dos Bateristas Clássicos em 2016. Na vida pessoal, era conhecido por seu estilo de vida excêntrico, autodestrutivo. Ele que lutou contra o vício em heroína durante décadas. Foi casado 4 vezes e teve 3 filhos. Virou até, de certa forma, um personagem que se levava na brincadeira, com bom humor, a questão dele ser rabugento, de não querer receber imprensa, esse tipo de coisa, mas já era fruto também desse padrão autodestrutivo e violento que tinha consigo mesmo e com quem estava ao redor. Ginger Baker, de certa forma, dispensa apresentações. Se você quiser conhecer um pouco mais da história dele, além dos vários registros nas redes sociais, entre vídeos, entrevistas não tem tantas, mas há o documentário Ginger Baker na África, Ginger Baker na África, de 71, e o outro documentário Beware of Mr. Baker, ou Tome Cuidado com o Sr. Baker, de 2012, que é um dos poucos registros dele em que ele concede entrevista e se deixa registrar, que não tocando, né, mas falando, refletindo, enfim. Influenciou bateristas como os Newport, Stuart Copeland, Ian Pace, Terry Bozzio, Dave Lombardo, Tom Aldridge, Bill Bruford, Alex Van Halen e Nick Mason, mas também foi importante na musicalidade de bateristas da sua própria geração, como John Bonham e o próprio Peter Criss. Com sua primeira esposa, Lynn Finch, ele teve sua primeira filha, Gwyneth Karen, teve sua segunda filha, chamada Leda, e seu terceiro filho, que é alvo, que é tema desse episódio, por isso que está aqui, por isso que a dupla está aqui, Kofi Studefield Baker, nascido em 69. O Ginger resolveu colocar esse nome em homenagem ao seu amigo Kofi Ganaba, que também é baterista lá de Gana.
Como eu falei, o Ginger lutou contra o vício em heroína durante quase toda a sua vida. Começou a usar droga em 60, ainda na década de 60, quando ainda era anônimo, ainda era um cara do underground, tocava nos clubes de jazz lá da Inglaterra, em Londres. Há registro que ele teria parado de usar em 81. Em 2013, ele é diagnosticado com doença pulmonar obstrusiva crônica, dessa forma descrita, que é uma doença que ela se caracteriza por sintomas de limitação mesmo, dificuldade para respirar. Ele também fumava bastante e tinha também artrite degenerativa nas costas. Outros problemas se sucederam, como questões cardíacas, o que esse conjunto de coisas acabou fragilizando bastante a saúde dele. Até que em 2019 ele falece aos 80 anos devido a complicações exatamente dessa doença. Já seu filho, Kofi Baker, tem notável atuação com os artistas Uli John Roth e também o Glenn Hughes. O Kofi construiu sua própria carreira como baterista, continuando o legado do Ginger, mas desenvolvendo seu próprio estilo. Não ficou ali na asa do pai, apesar de um dos projetos serem exatamente o projeto Music of Cream, Música do Cream, projeto que ele lidera e que se dedica a fazer releituras e tributos à obra da banda. O interessante, e eu vou detalhar mais na frente, é que o Kofi não tinha uma boa relação com o Ginger, exatamente por conta desse histórico. Mesmo assim, ele resolveu se manter ativo e envolvido em manter o legado musical, na verdade, do seu pai, tocando essas músicas e compartilhando com o público shows afora. Em um artigo da Rolling Stone, a revista, o Kofi falou sobre seu relacionamento complicado com seu pai. Vou detalhar um pouquinho. E que o Ginger era conhecido por sua personalidade difícil, mas o interessante é que o Kofi também reconhece a influência e o talento do seu pai, musicalmente falando, então ele soube dividir as duas coisas. O que fez o ser tão distante efetivamente do pai. O Ginger Baker recebeu também uma homenagem póstuma em um show tributo, num evento realizado pela Zildjian. Ele era endorser da Zildjian. E nesse tributo tivemos performances de bateristas como Steve White, Tony Allen, Abbas Dudu, Kate Carlock, Simon Phillips e Gary Husband. Em 2012, ele ainda estava tocando, ele fez o caminho contrário, participou do 25º aniversário, um concerto em homenagem a Buddy Rich, baterista que ele curtia tanto e era influenciado. Eu estou falando isso porque ele demonstrou a intenção, chegou a fazer alguns ensaios, mas acabou que se recusou a tocar no dia do espetáculo. O Ginger é conhecido como o primeiro baterista de jazz rock fusion da história. Ele tem entre suas influências, além do Rich, como eu falei, bateristas como Art Blakey, Marcus Roach, Elvin Jones, Philly Joe Jones, Baby Dodd e Phil Simon, todos gigantes do jazz. O Ginger usava Ludwig, DW, Veles Remo, pratos e baquetas Zildjian. Hey, I'm Kofi Baker. Sobre essa entrevista concedida ao Kofi à revista Rolling Stone em 2018, ele detalha que para ele, o pai dele já tinha morrido há muito tempo. A relação com seu pai, de índole temperamental, um tanto quanto selvagem, na verdade, violento, de mau humor, facilmente irritável e teimoso, acabava levando a ter súbitos acessos de violência, o que acabou deixando marcas na convivência e na relação dele com seu pai. Interessante desse projeto Music of Cream é que o Kofi se juntou ao sobrinho do Eric Clapton e ao filho do Jack Bruce, formando aí essa família mesmo, dedicada a tocar a obra da banda. O Kofi, interessante em contradição, em contraste, na verdade, é que musicalmente ele soube separar as coisas e se dedicou e se dedica a colocar, apesar de ter o seu estilo, mas que tem influências do pai também, inegavelmente. O Kofi detalha que a relação com seu pai não era nada boa, não havia espaços para construções afetivas, laços afetivos positivos, e que levou um certo tempo para consolidar isso na mente e separar as coisas e conseguir tirar o melhor proveito. Eu acho que de repente, até pensando nisso, acho interessante isso, porque de repente tenha sido na música onde o Kofi tenha procurado, de certa forma. Eu acho que inconscientemente a gente procura o que há de positivo, até quando não há nada de positivo
no ambiente. Eu mesmo passo por isso também, na relação com meu pai, por exemplo. Então, não tenho contato, eu sou bem afastado mesmo. Então, de repente você procure, e eu percebi isso em mim também, procure o que ainda há que você possa ser relacionado de forma positiva. Eu acho que de repente o Kofi achou na música a única coisa que pudesse criar relações, né, positivas. Um pouco depois, o Kofi passa a excursionar com alguns músicos, como o John Ettrick, da Soft Machine, o Steve Waller, da Manfred Mann, e o Randy California, da Spirit. E também compôs a Humble Pie em alguns shows pela Europa. Durante a década de 90, faz uma turnê com Jack Bruce, baixista da banda, na Hungria, e assina com a Scott Brother Records, gravando o álbum Lost City, tendo feito uma extensa turnê pela Europa, incluindo mais algumas apresentações junto com o Ginger. Nos anos 90 ele vai para os Estados Unidos, mora um tempo no Colorado, passa até algum tempo. Algumas imagens disso aparecem inclusive no documentário Beware of Mr. Baker. Em 2015 ele se junta à banda The Extreme Guitar Tour. Ele comparece também aos shows de reunião do Cream, que acontece também em 2015, no Madison Square Garden. E ali ele tem a ideia de iniciar essa Cream Experience, essa banda de tributo. O Kofi tem também histórico dando aula, é educador, endossa pela Zildjian e também pela plataforma, que é uma mistura de loja e também escola, a WFL Drums. Em 2017 inicia essa turnê do The Music of Cream, 50 anos, que se encerrou em 2022, iniciando outro projeto com Malcolm Bruce, que mudou de nome Sons of Cream. Em 2020, o Kofi aparece numa homenagem que o Eric Clapton realizou, em um tributo organizado para celebrar a obra da banda, e um tributo, uma homenagem ao Ginger Baker. E sobre essa banda, legado do Cream, o interessante é que ela é pautada por presença de improvisos e jams ao vivo mesmo. As músicas são tocadas de formas diferentes, de show para show, e com releituras, é claro, do Cream e do Blind Faith. O Kofi passou por um problema porque tinha uma banda que era mais cover mesmo do Cream. Ele saiu da banda porque não quis tocar igual. Ele queria levar o legado do pai não só sonoramente, mas também conceitualmente. Gostava aí e gosta dessas sessões de improviso. E os integrantes da banda não quiseram. Ele teve que começar do zero com um novo nome. E muitos shows que a outra banda conseguiu, os contratantes pensavam que o Kofi estava fazendo parte, então acabou levando esse prejuízo aí. E sobre os últimos dias, meio que a despedida entre o Ginger e o Kofi estava em turnê, ligaram para ele e pediram que ele fosse vê-lo, que ele estava muito doente, o Ginger estava muito doente. A esposa, à época, acho que a quarta esposa dele, que o Ginger conheceu na África e casou, segundo o Kofi, ela o trata muito mal. Ele estava em turnê na América, e aí é nessa época que sai a matéria da Rolling Stone. Eles ficam anos sem se falar, isso porque naquela época mesmo ele estava rancoroso mesmo com o pai. Mesmo assim, ele era o único que falava com o Ginger, dos filhos do Ginger. Fizeram uma trégua já perto do final da vida do Ginger, e ele teve tempo para dizer ao pai que estava levando o legado dele para frente com essa banda de releituras e de tributo. O Ginger gostou de ter deixado o legado dele e de estender o legado dele através do Kofi. Ele chegou a ganhar uma caixa reserva do Ginger, falar mais na frente, mas até hoje ele segue em busca desse kit original de bateria e da caixa original também, para poder inserir e colocá-lo lá no Rock and Roll Hall of Fame, no Hall da Fama do Rock and Roll. Infelizmente, a mulher do Ginger meio que passou essa propriedade para alguns empresários, e aí a gente sabe como é que empresário funciona. Já os pratos usados nas gravações com o Cream e o Blind Faith, esses não tem jeito, foram pro lixo. Uma das irmãs do Kofi quem se desfez do material.
O Ginger Baker falece 6 dias depois de falar com o Kofi. Um dia antes, inclusive, o Kofi estava na Escócia. No dia seguinte, era um domingo isso. Na segunda-feira ele iria visitar o pai e não deu tempo. Ele participou de um funeral simbólico feito pela família. Houveram 2 funerais, um funeral a partir da família e que não tiveram acesso ao corpo do Ginger, e que a mulher dele à época, em outro lugar, em outro local, no cemitério de fato, estava fazendo o sepultamento real ali, né, digamos. O Kofi chegou a ser convidado para o enterro, mas seria apenas um convidado, ele preferiu não ir. Há relatos de que a esposa do Ginger teria mudado o testamento dele 4 anos antes do falecimento e nessa mudança retirou qualquer herança para o Kofi e as irmãs. Ele realmente só ficou com o equipamento mesmo. Segundo o próprio Kofi, esses casamentos do Ginger, todos eles praticamente, eram mais no casamento de troféu, eram mulheres muito mais novas, muito mais jovens, e que ele só teria aquele acordo de ele pagar tudo para ela e ela cuidar dele. De certa forma, retrata aí, revela um pouco do ego do Ginger Baker, e ego esse que passa por muitos homens, na verdade, em vários setores da sociedade. O Kofi participa do show de memória e tributo ao Ginger Baker que o Eric Clapton organiza, e até hoje é entusiasta de colocar a obra do pai, os equipamentos do pai, no hall da fama. Um detalhe com relação ao Kofi é que ele toca descalço nos shows, isso porque ele usa o movimento de slide no pedal, ali aquele movimento para a gente tirar 2 ou até 3 kicks no bumbo, num movimento só. E o pé esquerdo, a herança do pai, como ele mesmo falou, é uma âncora, funciona enquanto um metrônomo, igual o Ginger fazia ali, pisando. A herança que na verdade vem lá de trás do Baby Dodds, baterista que era um dos ídolos do Ginger Baker. O Ginger deu aula ao Kofi durante algum tempo, época essa em que eles estiveram mais próximos, e ficou impressionado depois que reviu o filho e viu o quanto ele tinha progredido, mesmo afastados. Um dos ensinamentos do Ginger Baker é que haviam 2 tipos de bateristas, os técnicos e os de feeling. De repente até me deu esse estalo aí de fazer, é um bom tema para um episódio, né? Para trazer alguns exemplos de bateristas que são mais técnica e alguns que são mais sentimento, e aqueles que conseguem ter aquela sintonia fina, aquela interseção entre essas 2 modalidades. Eu falei da caixa de bateria que o Kofi ficou, que o Ginger Baker usava ainda antes do Cream, ainda no anonimato, e caixa também essa que era do Kofi, o Kofi usava, o Ginger tomou e começou a usar um pouco mais, simplesmente também porque o Kofi ainda era criança e tal, e poderia não cuidar tão bem. Então essa caixa ela tem um peso afetivo muito grande. Isso na época, inclusive, que o Ginger já foi para a África, já foi passar o tempo dele por lá e fazer a vida dele lá. Eles tinham a ideia de se reunir ainda, de se aproximar um pouco mais. O Ginger já estava com 80 anos, bastante debilitado. Eric Clapton o visitou no hospital, ele não estava tão bem, mas aí o Kofi o visita e pede que ele tenha força um pouco mais, que eles iriam ainda se aproximar. E há relatos que o Ginger Baker melhorou, inclusive. Curioso é que depois da melhor experiência com o pai, o Kofi perde o Ginger. Ele mesmo fala isso numa entrevista. Até agora, para atualizar essa situação da mulher, dessa coisa das propriedades, ele tá atrás ainda do kit do pai para inserir no Hall of Fame. Entrou em contato com a última esposa do Ginger e, segundo ele foi ofendido. Até agora a porta tá fechada. O Kofi fez também apelos para que quem por acaso tenha comprado esse kit de bateria do Ginger, que faça esse movimento, essa caridade, esse movimento altruísta aí de ceder esse equipamento, que de repente já foi até vendido nos eBays da vida. Na sonoridade do Cream, entre tantas virtudes,
talvez uma das maiores seja a inserção do Jazz Fusion nas camadas mais populares do rock and roll. A marca de bateria que o Kofi usa, a Drums Terceiro, em livre tradução, tem uma relação afetiva, porque é a mesma marca de bateria que o Ginger usava nos anos 60, lá atrás ainda. O Kofi usa também peles Aquarium de filmes simples, pratos Zildjian, principalmente da linha K, ferragens da marca Peace, baquetas Vater e Cobel LP. O Kofi é de 69, nasceu nos Estados Unidos, em Los Angeles, na Califórnia. E para falar um pouco ainda da pouca relação que teve com o pai musicalmente falando, ele fez a sua primeira aparição com o Ginger em 75, no programa de TV da Inglaterra, The Old Grey Whistle Test. No início dos anos 80, eles fazem alguns duetos, algumas apresentações em parceria na Europa. Nos anos 90, o Kofi viaja e faz algumas incursões com o Jack Bruce, integrante do Cream, e assina um contrato com o selo Scott Brother Records, gravando o álbum Lost City em 92. Morou em Los Angeles também e fez parte da banda OHM, exatamente um trio de Jazz Fusion. Eu encontrei uma entrevista de 2017 ao site Ultimate Guitar e o Kofi acaba revelando mais algumas coisas, falando sobre como era ser um filho de uma lenda da música e seguir carreira na mesma área. Ele diz: meu pai não era a pessoa mais querida no mundo da música, ele fechou mais portas do que abriu. E aí tem esses dois lados, né? O cara disse ser uma vantagem ou ser um problema. Isso porque o Kofi fez audições, fez teste para a banda Humble Pie. Eu entrei para a banda porque me viram tocando em um barzinho. Eles nem sabiam quem eu era e só disseram: eu gostei daquele baterista. Já pro Animals, o teste deu errado. Eles estavam procurando baterista, eu fui convidado por emprego para fazer o teste e sem perguntar nada, eles simplesmente disseram: se ele for parecido com o pai, eu não quero ter nada a ver com ele. E por isso ele não conseguiu a vaga. Ele acrescenta: as pessoas julgam você, elas acham que você é rico, e eu não era. Meu pai gastou todo o dinheiro dele e eu cresci numa época muito pobre, basicamente vivendo na miséria de show em show a vida toda. Eu tinha 8 ou 9 anos e a gente não tinha água quente em casa. E quando eu tinha 13 ou 14, eu morava na rua. E na casa onde depois eu cresci, cada parede tinha uma cor diferente, havia uns álbuns dourados em todas as paredes, o que eu achava normal. E quando eu ia na casa dos outros, eu perguntava: por que vocês não têm todos esses discos nas paredes? E eu lembro de ir pra cama pensando nisso. O meu pai realmente perdeu dinheiro com uma única coisa na vida: polo. É preciso ter muito dinheiro para manter cavalos. Meu pai era meio burro porque gastou todo esse dinheiro e depois parou de ganhar e simplesmente gastou tudo. Ele não investiu nada, só acumulou uma conta alta e aí ele perdeu a casa. Em 2005, ele ganhou 5 milhões com os shows de reencontro do Cream e ficou quebrado de novo depois. Ele me disse: Kofi, eu deveria estar em uma ilha deserta tomando Bacardi com Coca-Cola. E eu digo: pai, eu deveria estar sentado bem ao seu lado. Você não precisava estragar tudo para todo mundo. Mas isso é só o meu pai, ele simplesmente não pensa no futuro, ele acha que vai morrer amanhã, então vamos gastar tudo hoje. É só a atitude dele. Agora, ele tem uma esposa que gasta todo o dinheiro dele com ele tem um tipo de acordo, eles têm um tipo de acordo em que ela cuida dele e ele paga tudo para ela. É assim que ele faz, o que é uma pena porque ele nunca foi realmente um pai para mim. É uma pena porque nós somos bateristas e poderíamos ter um ótimo relacionamento. Nessa entrevista, o Kofi disse também que o seu pai mal se comunicava com ele, lá em 2017, e se preocupava apenas com sua esposa e sua nova família. Em outra entrevista, essa de 2012, mais antiga, o Kofi disse: a bateria significa tudo para mim, pois ela me permite, e a música também me permite me expressar. Ele disse que o desejo dele de tocar surgiu ainda aos 3 anos, exatamente vendo o seu pai tocar, e pediu aulas e foi ensinado. Os seus primeiros ídolos são o Frank Zappa e todos os bateristas que passaram pela banda, especialmente Terry Bozzio. O primeiro show que o Kofi foi um dos shows do pai no Old Grey Whistle Test. Ele tem apenas 6 anos. Perguntado sobre sua música, se ela viria do coração, do cérebro ou da alma, o que caracterizava o som do Kofi Baker, ele disse que acreditava que era uma combinação de 3 coisas, das 3, já que o som é uma mistura do estilo do pai dele com o estilo moderno de bateria que ele estava implantando. A ideia de montar a Kofi Baker Scream Experience, que depois passou a ser Kofi Baker Cream Fate, surgiu em 2005, exatamente nessa turnê de reunião, esses shows de reunião do Cream.
Dividindo uma história mais particular com o pai, ele fala que quando tinha 15 anos, ele teve que fazer um show com o Ginger para ganhar um dinheiro e poder ter dinheiro para voltar para casa. Aí eles estavam na Itália e tinham que ir para Inglaterra, voltar para Inglaterra. E ele estava morando com ele nessa época. Só que o Kofi estava muito doente. E aí veio uma experiência do que era o Ginger Baker, porque ele deu cocaína ao Kofi para ele poder ter aquele boost de energia ali e poder tocar. O Kofi disse que nunca mais esqueceu daquele dia, mas nunca mais usou a droga. Sobre carregar esse sobrenome pesado na indústria da música, o Kofi falou que o Ginger irritou tanta gente na indústria que isso acaba sobrando para ele. Mas fora isso, não é difícil quando as pessoas vão ver tocar. Ele ganha as pessoas no play. E algumas pessoas diziam que ele era até melhor do que o pai. Sobre conselhos que ele recebeu do Ginger, foi: toque o que você sente e relaxe enquanto toca. Sobre os estilos, ele curte muito o jazz e o rock. Essa praia ele circula entre esses dois estilos, obviamente. Revela a importância da prática na bateria, o estudo. E sobre um grande registro onde tem aquela sua assinatura gravada, é o álbum com Rick Ferrabratti e Brett Garsen, que se chama Tapestry, gravado em 2001. Aí eu pulo para 2018, outra entrevista, que aí o Kofi traz outros elementos um pouco mais desgastantes com o pai. Ele disse: durante as aulas, se eu não acertasse alguma coisa, imediatamente ele gritava, me xingava e me batia de leve. Eu fiquei nessa por 3 meses, então eu precisei fazer um curso intensivo para evitar esse tipo de coisa. Eu realmente não me importava, isso nunca me incomodou, porque meu pai era um babaca de qualquer jeito, na época, já que é 2018, então eu não estava preocupado em não deixá-lo orgulhoso nem nada, mas foi realmente estressante. Eu pensava que ele tinha muito dinheiro, e na época que ele fez aquela reunião em 2005, ele ganhou um monte de dinheiro de novo. E aí eu pensei, ele ganhou 5 milhões de dólares e agora as coisas vão mudar. Eu até falei pra ele: pai, por que você não compra um imóvel com esse dinheiro? A melhor coisa que você pode fazer é comprar um imóvel e eu alugo de você esse lugar. Assim eu pago pra você em vez de ir pra alguém que eu não conheço. E ele disse: não, nem pensar, vou comprar meus cavalos. E aí foi que eu percebi que ele não estava nem aí. Ele não se importava com nada de verdade. Nenhum de nós está falando com ele agora, nem eu e nem minhas irmãs. É uma pena. Eu mandei um e-mail para ele há alguns dias só para dizer: pai, e aí, como é que você tá? Por que você não me apoia ou diz algo legal para mim? Nenhuma resposta. Eu só pensei em tentar mais uma vez porque ele tá ficando velho. Isso diz muito, essa entrevista diz muito. Curta, direto ao ponto, mas diz muita coisa. Além de excursionar com as bandas e ter várias parcerias de marcas especializadas na comunidade da bateria, o Kofi tem também aparições em vários sites especializados, a exemplo do Modern Drummer, que ele também já concedeu matérias, entrevistas, isso na área um pouco mais técnica, né, da bateria, para além da trajetória pessoal. Já em 2019, na matéria para NME, o Kofi já estava um pouco diferente, exatamente por conta dessa relação conturbada, né? Ele já falou ali que amava o pai e que vai sempre sentir falta dele. O Ginger faleceu em 6 de outubro de 2019, aos 80 anos. E essa declaração do Kofi foi exatamente um dia após. Ele falou na entrevista: um dia desse eu tive uma linda visita com meu pai, exatamente nessa época do hospital que eu descrevi. Conversamos sobre memórias e música e ele estava feliz que eu estava mantendo o seu legado vivo. E nessa trajetória de altos e baixos, teve essa entrevista para Rolling Stone em que ele disse que o pai dele já estava morto há muito tempo para ele. Ele fez uma mudança de rumo, declarando: nosso relacionamento foi restaurado e ele estava em paz. Obrigado a todos pelas mensagens e pensamentos gentis. Amo meu pai e sentirei sua falta para sempre. Seu pai era viciado em heroína e lutou contra isso durante a vida inteira, falei que muito cedo usou cocaína, mas ele já fumou a primeira vez ainda com 5 anos. Ali o pai o iniciando. Apesar disso, o Kofi nunca foi adepto do uso de drogas, ao contrário, é vegetariano. Tem alguns registros em entrevistas que ele faz a própria comida, não come trigo, não come ovo, enfim, leva uma vida cada vez mais natural, digamos assim. Outro registro interessante dessa loucura que é viver próximo ao Ginger Baker, que foi alguns acidentes envolvendo gasolina. Ele que fumava muito, algumas vezes já se acidentou e tendo causado algumas explosões em casa. Um dado interessante e que tem episódio do Repercuta aqui inclusive, que é sobre o personagem infantil, o Animals, do seriado infantil Muppets. Uma das inspirações, eu falei disso também no episódio, foi o Ginger Baker enquanto inspiração para o personagem. Daí você tira
tira esse temperamento do personagem, de onde vem. É o episódio 38, se você se interessar em ouvir, tá aí no teu tocador de podcast preferido. É o episódio 37. Eu falei de outro documentário, mas na verdade é um show que alguns empresários convenceram o Ginger Baker a fazer novamente, falido novamente, que foi o Jazz Confusion, que era na verdade alguns shows em teatros, e que ele se passou para fazer isso já bastante velho, com idade avançada, e ficou difícil também manter, coisa que a família discordava disso também, vendo, né, o nível de aproveitamento, que era só o mercado voraz mastigando mais uma vez. Outro material disponível é a autobiografia do Ginger, titulada A Autobiografia do Maior Baterista de Todos, publicada em 2010. O Kofi brincou em entrevista que o Ginger se explodiu várias vezes, mas só veio morrer mesmo no hospital, um sobrevivente na opinião dele. Outro acidente envolvendo o Ginger foi num penhasco em que ele vinha descendo com o veículo. Ele só não parou no fim do penhasco, não morreu, por conta de uma árvore que ele teria se chocado anteriormente, o que o salvou. Outro dado histórico é que essa caixa que ficou com o Kofi, a caixa de bateria, era de uma marca anterior, que remete a antes da Ludwig, da existência da Ludwig. É a marca Lead, que ficou com o Kofi e está exposta no Hard Rock Café. O Kofi tocou também com Peter Frampton e Steve Merritt para acrescentar em mais artistas proeminentes aos quais ele colaborou. Tem seu site, o kofibaker.com, onde lá inclusive ele comercializa, ele deixa disponível o seu método exatamente sobre o pé fraco, o pé esquerdo para os destros e o pé direito para os canhotos, e se chama o pé esquecido, que é o pé do chimbal no caso. Ele fala de como utilizá-lo enquanto metrônomo e usar o pé esquerdo não só para te guiar, mas musicalmente também. Já no pé direito ele usa a técnica do heel toe para poder tirar vários toques no bumbo, como já expliquei. O que me chamou a atenção é o senso de humor do Kofi ao falar do pai, ao falar desses problemas e desse convívio conturbado, tendo passado já o momento de rancor e tudo mais, com um certo senso de humor até, aparentemente passando que se curou, que tá bem, que superou essa relação, ou não relação na verdade, ou péssima relação com o pai. E ele demonstra esse senso de humor mesmo diante de um triste fim que teve o pai, mas se reverenciando a músicas que o pai gravou e tendo suas próprias referências. Ele cita outros bateristas além do Ginger, como o Vinny Colaiuta e o Steve Gadd. A influência do Jazz Fusion, ele reverencia bastante de como o Cream ele tem essa importância de trazer essa veia do Jazz Fusion para as camadas mais populares do rock. Isso, claro, sem deixar o seu estilo pessoal se perder, também mantém a sua assinatura. Outra coisa interessante que ele cita em entrevista é sobre a sua preferência por shows em pequenos lugares. Cita até, por exemplo, do jazz, que não funcionaria em grandes arenas, e como o formato do show business ele tem imposto cada vez mais esse formato de grandes estádios, e que segundo ele fica mais difícil você se relacionar com os músicos que estão tocando, e tendo inclusive preferência para shows menores, porque segundo ele também o impacto visual, o estímulo visual ele vem detrás do estímulo sonoro. Então não à toa tantos artistas do pop apelam, digamos assim, ou correm para esses estímulos visuais, e que grandes estádios fazem esse papel, né? Atualmente o Kofi faz gravações em estúdio e trabalha prestando serviços para artistas gravando os álbuns delas. No set dele ele também usa Gibraltar. O Kofi também chegou a usar pratos Istambul, tem registro disso também. E uma curiosidade são os dois bumbos com profundidades diferentes, um de 20 por 18 e o outro de 20 por 16. Claro que eu não ia deixar passar aqui o documentário Be Aware of Mr. Baker, que quer dizer, em livre tradução, Cuidado com o Sr. Baker, e que o Kofi aparece lá, entre outros parceiros de música, a ex-mulher e tudo. Mas isso aí eu não vou aprofundar agora, porque eu pretendo fazer um episódio só analisando esse documentário. A depender de quando você estiver ouvindo esse episódio, de repente até já saiu, mas eu vou me dedicar mais
a esse documentário e aí analisando de fato o documentário em si. Aqui a ideia é trazer a relação pai e filho. O recorte no caso é esse. O Kofi conta que o pai era gênio na bateria enquanto músico, mas como pessoa ele fala que é um babaca, mas é mais do que isso, na verdade. Problemático, e isso reflete de como ele encerrou a vida, né? Morreu junto com os amigos famosos, agentes, empresários, aproveitadores, e o filho, de repente até para mim isso me contempla também. O Kofi demonstra que se curou disso, tendo a noção de que há coisas que não dependem de você e tá fora do seu alcance. Isso também me contempla. Talvez seja natural do ser humano, até enquanto modo de defesa ou de sobrevivência mesmo, se conectar com o que há de bom com o outro e com quem tem inevitavelmente importância na tua trajetória. Nesse caso foi a música e a bateria, o caminho que o Kofi Baker encontrou para se relacionar com a obra do pai e se curar também, sem dúvida alguma. Espero que tenha curtido esse episódio do Repercuta, mais um da série Pais e Filhos Bateristas. E é isso, a gente se encontra, a gente se vê, se escuta no próximo episódio do Repercuta.